Efésios 1, vou ler todo o capítulo, e aí o irmão acompanhe na sua Bíblia, na sua tradução, no seu celular, no seu tablet, você que está em casa também, no trabalho. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Já pode marcar. Já li um capítulo da Bíblia hoje, tá? E pode continuar. Qual a palavra que mais se repete aqui, nesse primeiro capítulo? O que você percebeu? Qual é a que mais se repete aqui? A palavra que mais se repete aqui é em Cristo, é o nome do Senhor Jesus. Então, esta carta, não é? Como as cartas paulinas, elas têm este fundamento cristocêntrico. Cristo no centro. A igreja tem que ter este fundamento de Cristo no centro. Vamos observar então aqui qual é o propósito de Paulo a poder escrever esta carta, o que o motivou a poder escrever esta carta e o que nós podemos aprender a partir desta carta do apóstolo Paulo em pleno o século 21. Mas vamos aqui fazer algumas considerações iniciais. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma, e ali ele escreveu as cartas da prisão.
e dentre as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, tem uma outra que me falha a memória. Então ele escreve a carta aos Efésios. Ele está preso por volta do ano 60, 61, ali mais ou menos quando ele escreve esta carta, por conta do Evangelho. Se os irmãos têm o texto, a leitura bíblica, vão observar que é de Éfeso que ele sai para ir para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, é em Éfeso que a igreja e o profeta Ágabo, quando tira o cinto e amarra as mãos de Paulo, fala que em Jerusalém ele seria preso. Então podemos dizer que Éfeso é assim, aquela igreja onde Paulo é a última igreja a ser visitada por ele, digamos. A última igreja que ele tem no seu projeto missionário. Ele está em Éfeso e ali ficou por 2 anos e meio, ficou um tempo considerável na igreja de Éfeso, e ele sai então para ir para Jerusalém, de onde ele é preso e de onde depois ele é levado para Roma, onde ele é julgado e onde ele vem a morrer por conta do Evangelho. A carta de Éfeso nos traz assim uma peculiaridade, porque, por exemplo, quando nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo não conhecia a igreja de Roma, ele não tinha estado na igreja de Roma, ele queria conhecer a igreja de Roma, ele queria visitar. Paulo, na verdade, queria levar o evangelho para invadir toda a Europa, mas ele não chegou a conhecer a igreja de Roma. Mas quando nós vamos lá nos capítulos finais da carta aos Romanos, nós encontramos Paulo citando vários nomes. Ele não conhecia a igreja, mas conhecia algumas pessoas da igreja. Conhecia alguns líderes, se pessoalmente ou se por cartas, ele conhecia. E ele menciona. E o que eu quero destacar é que ele não tinha passado por Roma. Em Éfeso, ele ficou 2 anos e meio e não tem menção de nomes. Então, alguns estudiosos vão falar que esta carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, na verdade se tratava de uma carta circular. Uma carta que deveria ser lida não somente na igreja de Éfeso, mas também nas igrejas da Ásia Menor. Então Paulo não faz aqui alguma coisa de poder citar o nome A, o nome B, porque ele toca em assuntos que são importantes para todas as igrejas. Ele quer então que esta carta, este é um pensamento, circule por todas as igrejas da Ásia Menor. Irmãos, no primeiro século, nós observamos a igreja do Senhor Jesus crescendo, invadindo regiões, alcançando pessoas num tempo em que toda a locomoção era difícil, tá? Era na carroça ou no pelo do cavalo, era andando, tá? Num tempo em que a comunicação não era rápida como é hoje em dia, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Então, naquele momento, com essa realidade, a igreja se espalhou, dominando toda a região do mundo antigo. Observe então como que Deus moveu a igreja e como que Deus ainda hoje move a igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Historicamente, a igreja sempre foi perseguida. Sempre foi perseguida. Observamos no livro de Atos, quando Estevão, ele é digamos assim, o mártir ali na igreja que vai desencadear a partir dele toda a perseguição. Encontramos na história Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século, ele vai falar das perseguições dos crentes, o bispo de Esmirna e tantos outros que foram mortos, mas sustentavam o evangelho. Eu fico pensando que hoje, por tão pouco, tantas pessoas e tantos crentes não sustentam o evangelho, não sustentam a fé no Senhor Jesus. Sabe, tem aquela questão da alegria de começar, daqui a pouco vai se espairando e vão perdendo aquilo que o salmista fala, a alegria da salvação. Então Paulo, ele escreve esta carta para esta igreja que está situada numa cidade que depois de Roma, no Império Romano, é a cidade mais importante. São 400 mil habitantes. 400 mil habitantes. O número de habitantes de algumas cidades, ou maior do que o número de habitantes de algumas cidades do interior do nosso estado, de algumas cidades boas, ricas,
do interior do estado de São Paulo, de algumas cidades boas, municípios bons que nós temos no nosso país. 400.000 pessoas moravam ali em Éfeso. Dessas pessoas, então a constituição da cidade de Éfeso, a sociedade, era formada por intelectuais, era na sua base intelectuais, eram pessoas poetas, filósofos e muita gente de grana. Muita gente de grana. Não que não tivessem pobres, mas era uma região, digamos assim, como se fosse Camboriú, onde se diz que tem muita gente endividada ali naquela região. E Paulo, então, ele esteve ali nesta igreja, em Éfeso, deixou ali uma igreja, ele escreve para esses irmãos. Éfeso é uma cidade portuária, ela está ali à beira do mar Egeu, hoje onde está a Turquia. Então, Éfeso é uma cidade portuária, dá para poder entender por que então é uma cidade mais rica, porque tem trânsito, tem comércio, tá? E digamos assim, como se fosse uma cidade aí, Macaé, onde tem exploração de petróleo e tem muito dinheiro. Então, era uma cidade muito rica, tá? Em Éfeso havia um culto, que era o culto à deusa Ártemis. Ártemis era uma deusa que vem da mitologia grega, era uma deusa da caça, defensora das mulheres, defensora das crianças, e também uma deusa que preservava a sua castidade. A cultura grega ela vai influenciar a cultura romana, ok? E na cultura romana, Ártemis tem o nome de Diana. E aí nós vamos ter um pouco dessa compreensão quando Paulo ele está em Éfeso e ele prega em Éfeso e tem ali o poder do evangelho que penetra nas pessoas e toca neste ponto sensível da cidade de Éfeso, que era o culto à Diana dos Efésios, que era algo que dava muito dinheiro, muito dinheiro. Então essa ligação da religião com dinheiro também não é de hoje, também não é de hoje. Existem aqueles que estão dentro do bom coração, daqueles que estão dentro de uma fé genuína, mas existem aqueles que ali estão por vantagens, por dinheiro. Então, recebia-se muito dinheiro vendendo lá os que tinham as coisas que eram vendidas no culto à deusa Diana. Era o maior templo do mundo antigo. Chegou a ser considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. E Paulo, quando chega com o evangelho, na cidade de Éfeso, pessoas se convertem, vai mexer com o ninho de víboras, vai mexer com o ninho do diabo, certo? O inimigo não gosta de perder vidas, não gosta de perder vidas. Ouvimos aqui na quarta-feira passada o testemunho da irmã Virgínia, onde ela então falou de uma parte da vida dela, onde ela estava no mundo das trevas, e onde ela decide deixar aquele mundo. Ela pega então as roupas que tinha, tudo aquilo que ela tem, para poder jogar fora, e o inimigo fala: se você fizer isso, eu vou te pegar, eu vou, ok? É ameaça, então ele ameaça para que as pessoas fiquem com medo. E ela então, no testemunho, não é isso? Foi o que a irmã disse aqui, pega todas aquelas roupas, joga fora, e está aí hoje uma serva do Senhor servindo ao Senhor há anos. Por quê? Porque o inimigo ameaça para não perder, mas ele não tem nenhum poder de resistir uma ação de Deus na vida de uma pessoa. Então nós não podemos ignorar o poder do inimigo, não podemos desprezar isso, mas não devemos temer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O inimigo tem poder, mas Deus tem todo o poder. Então, desta maneira ali, Paulo ele é perseguido porque ele toca nesse ponto nevrálgico, que era a questão do ninho ali do diabo, que era o culto à deusa Diana, a Diana dos Efésios. Mas mesmo assim o evangelho cresce. E no templo de Diana era feito muitos sacrifícios de animais, certo? Muitos sacrifícios. A gente ainda hoje observa isso aí em vários contextos, tá? Tem todo um simbolismo nesse sentido, sacrifício de animais. No Velho Testamento e no Novo Testamento também fala de sacrifício de pessoas, sacrifício de crianças.
No Velho Testamento, Baal é representado por um Deus que tem um ventre aberto, né, onde tinham ali brasas, onde algumas pessoas colocavam crianças para serem sacrificadas. Ainda hoje, por absurdo que pareça, nós encontramos essa prática, que não é, claro, difundida aí, mas ela está presente, ok? E uma outra questão marcante no culto a Diana dos Efésios era a libertinagem, porque era um local onde tinha o culto da prostituição cultual. Então, uma outra coisa, a relação entre a sexualidade e alguns aspectos da religião. Isso é muito importante também destacar, dentro inclusive do contexto em que nós vivemos. Sexualidade é um dom de Deus, né? Deus formou o homem e deu ao homem um sexo. Deus formou o homem, homem e mulher, e deu a ele um sexo, e o sexo é por conta de desejo. Sexo não somente na questão anatômica, mas a questão do desejo sexual, certo? Então isso é algo que é dado por Deus. Quando o pecado entra no mundo, ele vai descaracterizar toda a natureza, todas as coisas que estão no mundo e dentro do homem. E dentro do homem, dentre tantas coisas, tem a questão do desejo. Tem a questão do desejo sexual. Então, uma área em que o inimigo mexe muito é a área do desejo sexual. Já naquele tempo, e não era alguma novidade, o culto, ele existia no culto uma prática de práticas sexuais. Ainda hoje, em alguns contextos, em algumas religiões, isso se faz presente. Isso se faz presente. Então, como que por vezes o inimigo vai atuar na vida de uma pessoa e atua, dominando a vida dela, e dentro da vida dela, esta área tão importante que é a área da sexualidade. Então, dito isso, irmãos, nós vamos aqui observar que Paulo, quando ele vai escrever, e quando ele escreve esta carta para a igreja de Éfeso, ou seja, uma carta circular, o que ele tem ali em mente é poder destacar, vai ficar mais claro no capítulo 2, que é o seguinte: o cristianismo, ele surgiu do berço do judaísmo, ok? Então vem lá do Velho Testamento, toda uma construção que aponta para o cristianismo. Ainda hoje, nós temos uma cultura que é judaica cristã. Por mais que pessoas queiram mudar essa perspectiva, não vão conseguir. Não vão conseguir. São 21 séculos de história, está entranhado, está dado, né? Tem até e acima de tudo o propósito de Deus nesse contexto. Então tem essa cultura. Não é dizer que o judaísmo está certo e nem poder falar que o cristianismo é por si só aquilo que resolve, tá? Porque o cristianismo que nós temos hoje como tal, ele é uma construção, ele é algo que vai historicamente sendo constituído. No Novo Testamento, no livro de Atos, não há palavra cristianismo. Existe uma menção a cristãos, como aqueles que seguiam a Cristo, mas o que identifica aqueles que seguiam a Cristo eram os seguidores do caminho. Então não há uma questão de um cristianismo, ok? Como nós concebemos hoje, um cristianismo que está pautado, certo? Vamos pegar como exemplo, tão somente como exemplo, o cristianismo do catolicismo apostólico romano, que quando se fala de cristianismo tem muito dessa vertente do cristianismo. Está pautado dentro do que? Das escrituras da Bíblia, com alguns livros diferentes ou a mais do que nós temos na Bíblia protestante, e dentro de um aspecto que se chama o quê? Tradição. Então, no contexto doutrinário do catolicismo apostólico romano, a tradição é muito importante. É muito importante, por vezes até mais importante, me arrisco a dizer, do que algumas questões da Bíblia. Onde é que nós podemos fazer um paralelo com a questão da igreja protestante, com a questão da igreja, hoje, a igreja batista, a igreja do Lins? Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, mas por vezes nós incorporamos algumas coisas, que são coisas como que sendo assim, praticamente santificadas, dogmatizadas. Por exemplo,
nós estamos com essa composição, a celebração da Ceia do Senhor, olha só que bonito aqui, que os irmãos preparam, muito bonito. Mas há anos atrás, em muitas igrejas, o púlpito ocupava aquele lugar central e não poderia mexer. Quem aqui tem mais de 30, 40, 50 anos de vida cristã, talvez tenha passado por uma realidade dessa. O púlpito não pode mexer. Por que o púlpito não pode mexer? Porque o púlpito é sagrado. Ok? É sagrado. Ou seja, a madeira é sagrada. Isso me faz lembrar de um colega em que ele, quando seminarista, pastor bem conhecido, mas quando ele era seminarista, foi convidado para pregar numa igreja batista muito tradicional. E ele foi lá de camisa sem gravata e sem paletó. E quando ele chegou, que o pastor viu, o pastor da igreja tradicional, disse, não, aqui ninguém prega sem gravata. E aí tem que arrumar uma gravata para o seminarista. E foram lá, conseguiram colocar uma gravata, tá? E ele então foi pregar com a gravata. Passaram-se os anos, ele se formou, foi consagrado, pastorear e bem conhecido, foi convidado para voltar nesta igreja. Ele já era pastor, mas não tinha perdido aquele ranço de seminarista ainda, que seminarista é irreverente. E aí quando ele chegou lá de terno e gravata, ele falou, meus irmãos, há anos atrás eu estive aqui, e eu estava sem gravata, e eu não pude pregar, ou seja, eu não pude subir ao púlpito sem a gravata, eu tive que colocar uma gravata. Então hoje eu estou de terno e gravata, mas eu vou tirar a gravata, eu vou colocar no púlpito e vou falar, prega a gravata. Então, isso é simples, dentro de uma construção eclesiológica que nós construímos, em que nós falamos assim, é porque é assim, é assim por quê? Certo? Então, a Bíblia é a regra de fé e prática, os irmãos estão entendendo? Agora, por vezes, algumas construções que nós fazemos, então aí é outra coisa. O que Paulo, então, está querendo deixar claro, e esse é um objetivo central da carta aos Efésios, tendo a igreja surgido do judaísmo, e Paulo é o apóstolo dos gentios, agora, então, a igreja está ali dentro dessa vivência onde tem judeus e tem gentios. E nós observamos essa dificuldade já que aparece lá em Atos, nas viúvas dos gentios, aquela questão. E aí Paulo fala assim, olha só, vocês judeus vêm de uma cultura, vocês vêm de uma vivência, e vocês gentios vêm de uma outra cultura, de uma outra experiência, mas hoje, vocês judeus e vocês gentios formam uma coisa só. Uma coisa só. É uma igreja, é uma família. Então, podemos dizer que um dos objetivos centrais da carta do apóstolo Paulo é poder falar da igreja enquanto família espiritual que abriga as pessoas de todos os lugares. Todos os lugares. Isso fica claro quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, que fala quem são esses que vêm de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então a igreja que agrega pessoas. Se fala muito mal da igreja, mas a igreja é que já há anos luta pela igualdade, a igreja é que há anos ela luta contra racismo, a igreja, essas questões se manifestam na igreja porque a igreja está no mundo, mas a igreja ela é inovadora nesses aspectos, tá? É inovadora porque ela é a igreja de Cristo. Agora, quando se fala de igreja inovadora, a gente precisa tomar um certo cuidado, que uma igreja inovadora não é uma igreja permissiva, ok? A igreja não pode ser inovadora no sentido em que ela se torna permissiva, do que tem no mundo, ela então passa a aceitar, não é dessa referência, não é dessa realidade que se fala. Os princípios são dados, os limites são dados nas Escrituras e nós pautamos pelas Escrituras. Então Paulo ele vai falar que nós somos uma família, um povo, não tem judeu, não tem gentios, como no capítulo 12 ele fala, éramos forasteiros, éramos estrangeiros, mas agora somos concidadãos dos santos, nós agora somos família de Deus. E o que ele quer deixar claro, e o que ele deixa claro aqui, é que esta constituição de família espiritual, ela acontece por um vínculo, por uma dobradiça. Qual é a palavra que aparece mais no primeiro capítulo? É Cristo. E em toda a carta, e em todas as cartas paulinas. Então Paulo fala que nós somos esta igreja
tá? Formada por judeus, formada por gentios, digamos assim, porque Cristo, Ele veio ao mundo e Ele, então, é que formou esta igreja. Cristo, como sendo a pessoa central, atraiu e atrai pessoas de todos os lugares. Amém, irmãos? Essa é a coisa maravilhosa. Concebendo e considerando que igreja sou eu e você. Então, nós, enquanto igreja, certo? Na nossa vida espiritual, na nossa vida social, de maneira natural e espontânea, sem fazer força, nós atraímos pessoas para Cristo, ou deveríamos atrair pessoas para Cristo. É dessa forma de poder olhar e ver, olha, a vida, olha, e poder então querer saber qual é o segredo, o que você tem para poder, então, ter esta vida. Isso que é evangelismo, é viver o evangelho. Por vezes nós falamos de evangelismo sem vivência de evangelho, e aí é uma decepção. Porque as pessoas vão, você está falando uma coisa, mas está vivendo outra. Como é que pode isso? Você fala que é crente, mas você faz isso, faz aquilo, como é que pode isso? Então o que as pessoas querem, sempre elas quiseram isso, e hoje, muito mais, elas querem ver. Elas querem ver, certo? Elas não querem ver a questão da denominação, muito embora seja importante, mas elas não querem ver isso. Elas não querem ver a questão da igreja, muito embora seja importante, mas elas não querem, elas não querem ver isso. O que elas querem ver é vida. Tem vida, tem testemunho. E aí eu me recordo de uma palavra da Edmé Williams, em que ela disse que podemos compreender uma parte da revolta do mundo com a igreja, no sentido em que o mundo olha para a igreja e fala assim, mas vocês que falam isso estão vivendo dessa maneira? Porque é como se o mundo estivesse se decepcionando com a igreja, quando vê que a igreja não faz diferença, entendeu? E talvez aqui se aplique o texto do Sermão do Monte, que Jesus fala que se o sal não salgar e se a lâmpada não iluminar, então para nada mais serve. Se a gente não testemunha de Jesus, o nosso evangelho não tem valor. Estar aqui é um ajuntamento solene. Os irmãos entendem isso? Então o desafio é viver a vida cristã, ok? Esse é o desafio, não é mostrar, é viver, ok? Não é tirar uma roupa do guarda-roupa e mostrar que você tem uma roupa de crente, é você ser crente, certo? Na sua conduta, no seu negócio, no seu palavreado, enfim, nas relações naturais. Então Paulo fala que essa construção é feita em Cristo. E aí tem alguns aspectos interessantes. Por exemplo, ele vai colocar que Cristo é o mistério da vontade de Deus. Ou seja, quando a gente, no tempo lá do apóstolo Paulo, as igrejas de Cristo eram cercadas pelas religiões de mistério. E ainda hoje tem muita questão de mistério, né? A revelagem, a profetada. Tem gente que não quer ler a Bíblia, mas se o profeta fala, certo? Agora, quem diz que o profeta está falando em nome de Deus? Porque Jeremias já fala, os caras estão falando o que eu não mandei falar. Então, quem se deixa levar por alguém que fala o que Deus não mandou falar, é porque não conhece a palavra de Deus. Porque se você conhece a palavra de Deus, o cara falou, você tem a palavra, isso não é verdade, descarta. Agora, se deixa levar, é porque não tem conhecimento da palavra, ok? Então, evangelho, a partir do Senhor Jesus, não tem mais a dimensão de mistério. O mistério foi revelado. Inclusive dentro do contexto da construção do judaísmo para o cristianismo, em que o judaísmo tem um tabernáculo, tem um templo, tem um santo e o santo dos santos, e tinha uma cortina que separava os dois espaços. No santo dos santos, no santíssimo lugar, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Imagina se nós vivêssemos naquela época, você não ficaria curioso? Ficaria ou não ficaria curioso de entrar no santíssimo lugar? Por que só o sumo sacerdote? O que tem lá dentro? O que acontece lá dentro? Não ficaria, mas só ele que poderia entrar. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Pergunto eu para vocês, se rasgou, foi rasgado de cima para baixo
ou de baixo para cima? De cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque é de Deus, não é do homem. Não foi o homem que falou, quero ver o que é. Não, é Deus que rasgou. E falou, agora todos nós temos livre acesso a Deus a partir do Senhor Jesus. É isso que o autor de Hebreus, que alguns dizem que Hebreus foi escrito por Paulo, ele vai falar. Então agora que o acesso está livre, entremos com ousadia. Esse entrar em ousadia é a oração. E essa perspectiva da oração não é, Senhor, dá licença, Senhor, por favor, tá? Não é também falar, não vai fazer isso, mas é você entrar com inteireza, de confiança, de fé. Porque foi rasgado o véu, tem livre acesso. A gente não tem livre acesso, nem para o diretor da região administrativa, muito menos para prefeito, para governador, mas a gente tem livre acesso para Deus. Tem livre acesso. Tá? Você chega lá no nome do Senhor Jesus. Então é um mistério. E este mistério, ele tem a ver também com essa unidade. A igreja, viver nessa perspectiva, a igreja brasileira, a igreja sul-coreana, ou a igreja norte-coreana, ou a igreja chinesa, a igreja na América. Então formar, isso é uma coisa de uma ordem desse mistério do Senhor Jesus, que forma a igreja. Então nós somos a igreja. Mas nós não resumimos, nós não somos a grande igreja enquanto congregação do Lins. A gente não disputa com nenhuma outra agência. Hoje parece que às vezes tem algumas questões em que uma igreja disputa com a outra igreja. Tá? E pastores que disputam com outros. Mas igreja não disputa com igreja. Isso é a palavra do Jeremias Pereira, meu amigo, pastor da 8ª presbiteriana. A igreja disputa com o inferno, não é com a igreja, tá? Pastor, porque vai abrir uma igreja do lado da igreja do Lins. Não tem problema, não tem problema. Nós estamos aqui para poder pregar o evangelho, não é para disputar com ninguém, ok? E Paulo vai falar sobre isso em Filipenses, quando alguns falam que pregam de boa fé e outros não de boa fé. Um outro aspecto importante, aí vamos entrar na questão do título, né? Porque no versículo 10, Paulo ele fala assim, ele começa com uma expressão de louvor, e ele fala assim, versículo 9 e versículo 10. Ele nos revelou, ele quem? Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da sua vontade? Tá? De poder unir em Cristo um povo só, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Então, o mistério da vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação. O que significa dispensação? Dispensação significa plano, projeto. Interessante que, por vezes, dentro de uma linguagem escatológica, se fala a dispensação, a primeira dispensação, a segunda dispensação, toda uma questão. Dispensação é plano, é projeto. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que a vinda de Cristo ao mundo para formar uma igreja de judeus, de gentios, de todas as raças, tribos, línguas e nações, tá? A revelação deste mistério já estava dado, contemplado no plano de Deus. Pergunto eu para os irmãos, desde quando? Esse plano está preparado desde quando? Vamos ler aqui. Olha só o que diz. Bendito, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Daqui a pouco eu comento sobre isso, regiões celestiais, em Cristo. Vou ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes de quê? Da fundação do mundo. Tá? Então, o plano de Deus, isso é muito importante. O plano de Deus em formar um povo só, ele existe antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O que isso significa?
Significa, por exemplo, que a questão da vinda do Senhor Jesus não se estabeleceu biblicamente depois da queda do homem no pecado. Porque pensar desta maneira é como admitir que Deus fez um plano e que o diabo burlou esse plano. Esse pensamento, Deus e diabo, é muito impregnado da questão da Idade Média. Deus agindo, o diabo boicotando. O diabo não boicota, gente. Ele tenta, mas o plano de Deus sempre será estabelecido. Aí eu quero te convidar para vir hoje à noite, trazer os seus sonhos e trazer os seus propósitos. Porque o profeta Jeremias fala que Deus tem um plano e tem um futuro para você. E o plano de Deus não pode ser frustrado. Então poder imaginar, porque não tem como ser frustrado, não tem como poder atrasar, o plano de Deus é o plano de Deus. Então, olha só como que isso é bonito. O que nós estamos entendendo a partir aqui de Efésios é o seguinte, que é na vinda de Cristo que, podemos dizer assim, que vem a se estabelecer a formação dessa grande humanidade que é formada pela Igreja do Senhor. Essa nova humanidade, essa nova expressão de vida, que é formada pela Igreja do Senhor. E quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez e não pisará mais nessa terra, ele vai arrebatar a igreja, então concretizará o quê? O estabelecimento do reino dele. E no estabelecimento do reino dele, totalmente diferente. Valores diferentes, política diferente, vida social diferente, tudo diferente. Apocalipse deixa isso claro quando fala e viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existem. Então não haverá mais choro, não haverá mais pranto, nada disso. Ok? Então, é dentro desta perspectiva, tá? Tem um plano. Nós fazemos parte do plano de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Você já parou para imaginar sobre isso? Já parou para imaginar que você faz parte do plano de Deus? E olha aí a gente se queixando da nossa história. E olha aí a gente se queixando de tantas coisas. Tem história, tem sofrimento, porque nós estamos aqui no mundo ainda. Mas eu e você fazemos parte do plano de Deus. Amém? E ter esta visão muda tudo. Muda tudo. E se não muda tudo, é porque não tem essa visão. Entender que a sua vida e a minha vida faz parte do plano de Deus muda tudo. E se não muda tudo, não é algo de Deus. Deus tem colocado no meu coração, e em outro momento eu posso falar sobre isso, quando Jesus falou assim, aquele que não deixa pai, mãe, aquele que não abrir mão da sua vida. A vida só tem sentido, por incrível que pareça, quando se abre mão dela. Quando você quer agarrar a vida, o que acontece? Ela escorre pelos dedos. Ela escorre. Como que escorre? O tempo passa, você não percebe, ou quando percebe, fala, já passou tanto tempo, escorre. Como é que tem? É renunciar, porque quando se renuncia à vida, Deus está controlando, e aí você vive. Mas enquanto você ficar no controle, quer saber, trabalhar, isso, aquilo, não quer deixar de trabalhar, entendeu? Mas não vai ficar nessa neura. Bom, isso é outro caso. Então, a dispensação tem a ver com um plano. Agora, ter um plano é uma coisa, executar o plano é outra. Nem todos os planos que nós temos, nós por vezes temos a condição de executá-lo. Ok? Tem um plano. Eu quero comprar uma casa, mas de repente não foi possível fazer isso em 2023. Continua aí, em nome de Jesus, em 2024 você vai conseguir. Porque tem fatores. Eu lembro que quando Collor foi presidente do Brasil e que a ministra da Fazenda, Zélia, né? Confiscou a aposentadoria, confiscou a poupança das pessoas. Tinha uma irmã que tinha sido membro aqui da igreja do Lins, em que ela tinha acabado de vender o apartamento para poder comprar depois um outro apartamento. Nesse interregno, confiscou o apartamento, confiscou o dinheiro dela.
ela ficou desesperada. E quantas pessoas ficaram desesperadas? Quantas situações? Então, quem já tem aí mais de 50 anos, 60 anos, tem história para poder falar que passou pelo Plano Collor, que passou pelo Sarney, que tinha 80% de inflação, e nós estamos aqui. E Deus está cuidando da gente, a igreja está aí. Ok? Então, existem fatores externos que, por vezes, impedem de podermos executar um plano. Mas se eu tenho consciência daquilo vem de Deus, se você tem consciência que vem de Deus, aí, irmão, ninguém te segura. Certo? Mas então, tem um plano, mas tem que ter a força para executar o plano. O que diz o versículo 10? Fala o seguinte, diz assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos santos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Então, dispensação e plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, que vai ser o eixo que nós vamos trabalhar. Plenitude dos tempos nos remete muito a essa figura de ampulheta, de tempo marcado. Porque a nossa mente é uma mente assim, de marcação de tempo, cronológico. Tá? Do tempo cronometrado. Deus não é movido por esse tipo de tempo. Então, no Novo Testamento, a palavra para tempo é o tempo de Deus, kairos, é diferente. Deus tem um tempo assim que está todo colocado na frente dele. Não tem olhar para trás e nem para cá, está aqui. Está olhando aqui, está tudo aqui. Tá? Então, ele é o Senhor do tempo. E aí, a questão plenitude dos tempos tem a ver, sabe com o quê? Com soberania. Tem a ver com governo. A palavra no grego vai dar esse sentido de governo, de soberania. Então, na dispensação da plenitude do tempo, ou seja, na dispensação tem um projeto. E na plenitude do tempo, ou seja, na soberania de Deus, ele executa esse projeto. Ganho disso para a gente. Não se preocupa tanto com o tempo. Não se angustia tanto com o tempo. Né? Saiba que Deus é soberano para poder fazer acontecer ali naquele tempo que é dele que a gente não sabe. Claramente. Quantos aqui têm esposo, filhos que ainda não estão no Evangelho? Preocupa você, não preocupa? Não se angustia muito por isso. Mas como é que pode, pastor? Porque a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Então vive nessa perspectiva. Plenitude dos tempos. Deus falou, ele é soberano para poder fazer cumprir. Plenitude dos tempos. Você inquieto, eu inquieto, que é uma coisa natural e que não é forçada, a gente não se torna quieto forçadamente. Quem quer ficar quieto forçadamente adoece. Aquele que quer mostrar uma coisa que não está sentindo adoece. Porque ele faz força. Faz força para ser tranquilo. Quem faz força para ser calmo, quem faz força para ser controlado, vai adoecer. Vai adoecer. Não é dessa ordem, tá? A questão então, quando Jesus fala, não estejais inquietos quanto ao dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, o que está dentro do contexto ali é o seguinte, é plenitude dos tempos. Deus, na soberania dele, faz com que as coisas aconteçam. Aqui poderíamos ter vários testemunhos, como o que a irmã Virgínia contou, e você poderia falar de várias coisas que você olha para trás e fala, mas aconteceu num tempo que eu nem imaginava, que eu nem esperava. O saudoso avô da minha esposa, José Scarabelli, um italiano com bigodão, ele era da igreja, se afastou, no tempo da vida dele ficou mais de 20 anos, mais de 20 anos afastado. Quando eu vou para a igreja Filha de Sião, primeiro ministério, aí ele então, eu acho que a Larissa tinha acabado de nascer, para poder acompanhar ele, e começa a ir com a gente. Pois uma das grandes alegrias que eu já tive foi ver a conversão do seu José, ou seja, a reconciliação, melhor dizendo. O seu José
Ele veio à frente quando eu fiz apelo. Aí, no domingo seguinte, estava lá o seu José, com paletó e terno branco, com chapéu, de maneira que ele ia para a igreja. E assim ele ficou o resto da vida dele. Aí a gente fala, mas quanto tempo mais? É a gente que se desespera. Então, a carta aos Efésios está dizendo o seguinte, vamos lá, para a gente poder encerrar aqui. Tá? O objetivo é poder falar dessa formação da igreja, judeus e gentios, uma igreja só, que isso é um plano que já está dado antes da fundação do mundo, ok? Então não foi feito depois, que esse plano tem como base a pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá? Que aglutina nele, então, a igreja, e isso tem a ver com a soberania de Deus. Deus é soberano. E aqui no capítulo 3, que Deus é soberano, e vamos entender soberania com poder, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Desta maneira, então, aqui Paulo começa com este cântico, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra maneira de ser se você entende este evangelho. Começa a cantar, começa a glorificar, muito embora você, por vezes, esteja vivendo um momento de tristeza. Ele fala da nossa conduta que devemos ter em Cristo. Ele fala que em Cristo, então, nós recebemos uma herança, predestinados segundo o propósito, vamos entender predestinação como onisciência de Deus, tá? Predestinado segundo o seu propósito, para recebermos a herança de Deus. Herança é aquilo que a gente recebe do Pai e que Ele tem o carimbo, que é o selo do Espírito Santo. O que Deus te deu, o inimigo não vai tomar. Tá? Tem o selo do carimbo. E aí ele termina este capítulo numa oração: peço ao nosso Deus e Pai de Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. A partir de Jesus Cristo, o mistério revelado, então ele fala: eu peço que vocês tenham o espírito de sabedoria. Meus queridos e amados irmãos, para viver no século 21, tem que ter sabedoria. Presta atenção nisso. Sabedoria espiritual. Se não tiver sabedoria espiritual, você cai em golpe, passam você para trás, você vai cair em armadilhas, porque tem que ter sabedoria, ok? Para viver no século 21 tem que ter sabedoria. E sabedoria tem a ver com o quê? Com conhecimento da palavra. Não é sabedoria intelectual, certo? Essa é importante. Mas é a questão da sabedoria pelo conhecimento da palavra. Então é a oração que Paulo faz e que todos nós devemos buscar. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, ou seja, enxergar não com o olhar físico, mas enxerga com o coração. Senhor, o que é isso? Pede a Deus discernimento, tá? Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder. Observe então que aqui ele fala de grandeza, do que é supremo, tudo de muito abundante. Eu vou concluir com essa expressão que ele usa duas vezes aqui, que aparece outras vezes nesta carta, que ele fala das bênçãos celestiais, que ele coloca para que sejamos santos e irrepreensíveis, espirituais nas regiões celestiais. A salvação é a maior bênção que nós temos. Amém? E essa bênção vem dos céus. Então, quando fala de bênçãos celestiais, não é que você está no céu, você está na terra. E na terra você e eu somos apertados, somos acossados, temos sofrimentos, lutas. O que ele está falando é o seguinte: as bênçãos celestiais, elas transbordam do céu para cada um de nós. Sabe, a linguagem do profeta Ezequiel do rio. O rio tem uma fonte. A fonte está em Deus. E entra no meu coração e transborda. As bênçãos celestiais, então, tem a ver com essa graça que Deus coloca a cada um de nós para podermos lidar com isso que aperta você aí agora. Tudo que te aperta, Deus dá graça para você lidar. Pode parecer que não, mas dá. Tudo que te acossa, que te faz sofrer, Deus dá graça para você lidar. É bênçãos celestiais do que transborda do céu para você. Abra o coração.
para poder receber, para ser encharcado e para transbordar a partir de você. Irmãos, a partir então disto, nós vamos observar nos próximos capítulos, essa questão no capítulo 2, que Paulo fala, já que somos este povo, então vamos viver como povo, na unidade. Depois ele vai falar sobre a santidade, depois ele vai falar sobre a questão dos dons espirituais, depois ele vai falar sobre uma vida ética, moral, vai usar como exemplo o casamento, e ele vai concluir com algo maravilhoso, que eu e você lidamos o tempo todo, que é a batalha espiritual. Ele fala, a sua guerra, a minha guerra, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais, naquilo que Deus manda para cada um de nós. Vamos ver isso no final. Convido o irmão para que leia o livro de Efésios, para que anote, tá? Na minha Bíblia fica assim, parece que é tudo praticamente anotado, né? Eu trouxe até a Bíblia que eu uso em casa de leitura, porque me ajuda. Então anote, vai aí e vamos crescer no estudo da palavra de Deus neste mês de janeiro, se Deus quiser no mês de fevereiro também. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos e daquilo que aqui, pela graça do Senhor, foi colocado, explanado, do que o Espírito Santo realçou no seu coração. Talvez realçou isso, que você tem uma história, que você é fruto dessa história de Deus, que Deus tem um plano para a sua vida, que você não está aqui refém, solto, que o plano de Deus sempre é estabelecido, sempre é realizado, que você não é melhor, não é pior do que ninguém. Se você tem Jesus, você é membro da família de Deus, você é importante para Deus, que a herança que Deus tem dado em Jesus, ninguém pode tirar de você. Podem tirar até a sua vida, a minha vida, mas a herança ninguém tira, porque está selada no Espírito Santo de Deus. Isso te ajuda? Isso te alivia? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, ó Deus, que coisa maravilhosa termos a palavra ao nosso alcance, nas nossas mãos, e poder, ó Pai, ter esta palavra no coração. Louvamos o Teu nome porque, ó Pai, o Teu plano está dado desde a fundação do mundo. Este plano inclui a mim, inclui a cada um aqui, inclui aqueles que estão conosco na transmissão, inclui as pessoas do mundo todo. Ó Pai, é um plano inclusivo e não, ó Pai, excludente. Louvamos o Teu nome porque este plano foi realizado e continua sendo concretizado em Jesus Cristo. Jesus que veio ao mundo, nasceu na manjedoura, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, ó Pai, na soberania da plenitude dos tempos, este Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós temos que, ó Pai, ter isso como garantia na nossa vida. Ó Deus, que nós possamos descansar no Senhor, que nós possamos deixar a nossa vida nas mãos do Senhor, que nós possamos viver, ó Pai, o Teu propósito, viver os Teus sonhos para cada um de nós. Eu peço a Tua graça sobre a minha vida, a minha casa e a minha família, e a Tua graça sobre a vida e a família de cada irmão, de cada pessoa aqui nesta manhã, daqueles que estão conosco. Ó Deus, restaura e renova pelo sonho, pela esperança, ó Deus, por esta herança maravilhosa que temos em Jesus, o mistério revelado a cada um de nós. Jesus, a garantia de todas as bênçãos espirituais. Jesus, aquele que tem nos dado do transbordar das bênçãos celestiais, os recursos para lidarmos com o sofrimento, para lidarmos com a dor, com a perseguição, para lidarmos, ó Pai, com os conflitos, para vencermos o inimigo. Jesus é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.